Hoje em dia, a gente tem uma epidemia de doença renal crônica. A doença renal crônica até entrou já como uma doença de um impacto, né, global, de impacto em saúde pública mesmo, juntamente com hipertensão, diabetes, insuficiência cardíaca. A doença renal crônica hoje ganha espaço para que a gente possa pensar, agir, né, procurar diagnosticar precocemente, porque a doença renal crônica ela pode vir de doenças intrínsecas dos rins, glomerulopatias, doenças inflamatórias dos rins, mas, na maioria dos casos, a doença renal crônica vem de doenças evitáveis, como, por exemplo, obesidade, hipertensão e diabetes. Entendi. Então, além disso, existem as doenças que vêm de pessoas que produzem muito cálculo, né? E as doenças renais que vêm de quando as pessoas fazem uso inadvertidamente, né, impropriamente, de anti-inflamatórios, que é uma outra grande preocupação nossa, já que o uso indiscriminado de medicamentos em geral, principalmente de anti-inflamatórios, podem levar à lesão renal e o pior, a lesão renal definitiva. Uau, não sabia disso, nunca tinha ouvido. Muito importante. E os anti-inflamatórios você compra sem Sem receita, receita, com facilidade. usa de forma indiscriminada. Exatamente. E é um risco imenso, porque às vezes a pessoa não sabe se tem ou não algum problema renal de base. Por exemplo, é uma pessoa que é hipertensa, é diabética e sente uma dor nas costas. Aí ela vai à farmácia e o farmacêutico às vezes entrega um anti-inflamatório, porque ela chega lá e fala: eu quero um remédio para o alívio da dor nas costas. Sim. E isso ela pode às vezes estar Já está com problema nos rins e agravar com o medicamento. Exatamente. E é a nossa briga constante, acho que no consultório é a minha fala, é uma ladainha, como se diz, né? A ladainha, como na igreja, é uma ladainha, porque eu falo a todo tempo, eu prego isso. Não tome remédio sem prescrição médica. Sim. Não tome anti-inflamatórios, né? Sem saber da sua condição. Porque isso é um cuidado. E, às vezes, você toma 1 ou 2 comprimidos, você não nota nada, mas aquela lesão já se iniciou. Sim. E, anos depois, quando você vai averiguar ou fazer um exame, ou quando você realmente tiver sintomas, aquilo pode ser tarde demais. Para fazer um tratamento. Olha só, não sabia. Então, grande parte das doenças que acometem os rins são evitáveis. São evitáveis. Hoje em dia, a doença renal crônica, e é a nossa causa, é o que nós nefrologistas estamos trabalhando há todos os anos no Dia Mundial do Rim, que acontece na segunda semana de março, que é o que a gente quer. A gente quer diagnóstico precoce para ter uma ação precoce. As doenças renais são, na imensa maioria das vezes, silenciosas. Esse é o pior ponto, porque muitas vezes eu recebo no consultório pessoas que falam: eu vim porque eu estou com uma dor nas costas e eu acho que os meus rins estão com problema. Mas, assim, infelizmente, dor nas costas não é um sintoma de doença renal que a gente consegue colocar para a população: olha, se sentir dor nas costas, procure um nefrologista, né? Na maioria das vezes, dor nas costas é algo muscular, na coluna, uma postura. E as doenças renais, elas não estão sintoma. Então, o que acontece com as doenças renais precocemente são alterações de exames de sangue e de urina. Quando já se tem uma alteração macroscópica da urina, muitas vezes já está um quadro avançado. Por exemplo, sangue na urina, na maioria das vezes, não é perceptível a olho nu. Né? Você olha a urina no vaso, não dá para perceber. O que às vezes a gente consegue perceber numa triagem, a gente até orienta os pacientes, é espuma na urina. Às vezes a pessoa urina e ela nota que o vaso está com espuma. Isso pode ser um alerta para perda de proteína na urina. Mas não necessariamente é uma regra, porque às vezes o desinfetante que usou pro vaso, o homem que urina em pé, pela gravidade, pode fazer a espuma. Então, não necessariamente
aquela espuma é uma lesão renal, mas quando acontece, pode ser, né, visto e procurado o nefrologista por essa lesão. E aí, quando as pessoas percebem, elas vão ter hipertensão, inchaço, hipertensão, pressão alta, né? Inchaço em todo o corpo, face, pernas, braços, e outras alterações, como cansaço, falta de ar, indisposição, que na maioria das vezes são sintomas inespecíficos. Você pode ficar cansado por N doenças. Hoje em dia, as pessoas não dormem direito, não comem, não descansam. E aí, isso fica um alerta, porque às vezes a população fala, mas eu não sinto nada, por que eu vou ter problema renal, né? Sim. E aí o que a gente quer é justamente isso, por você não sentir nada, que você possa procurar para fazer um exame renal, porque aí se tiver tudo bem, tá tudo ótimo, a gente fica tranquilo. Mas se já tiver uma mínima alteração, a gente vai conseguir agir a ponto de evitar que essa pessoa evolua, por exemplo, para uma diálise no futuro. Infelizmente, sal e conservantes, esses alimentos processados, conferem riscos, sim, para a doença renal crônica. Além da gente ter os cuidados com exercício físico, muitas vezes eu escuto, doutora, tem um remédio específico para os rins? Eu falo, não tem. Tem um cuidado em geral, porque se você se cuida por completo, acaba refletindo nos órgãos que estão conectados em todo o corpo. Sim. Então, a ingestão de água, né? Existe uma premissa, beba muita água para cuidar dos seus rins, o que nem sempre é verdade, porque tem pacientes que a gente não consegue fazer esse tipo de orientação, mas, em geral, entre um adulto de 70 a 80 quilos que beba 2, 3 litros de água por dia, é uma quantidade de água bastante adequada. Né? E a gente está falando de água mesmo, de né? água, exato. E muitas vezes a gente substitui a água por outros líquidos durante o dia. Tem o mesmo efeito? Teoricamente é líquido, mas a gente prefere que seja água, porque muitas vezes substitui por refrigerante, que tem muito açúcar, tem muito sal, tem outros conservantes, que aí vai causar outros males. Né? Água com gás não tem tanto problema, não tem contraindicação, né? Às vezes tem pessoas que não conseguem beber água normal. Mas, em geral, é melhor que você priorize a ingestão de água, né? Ingestão de água mesmo. Até por essas outras questões aí, em questões de pré-diabetes, colesterol e o excesso de sal. Aí uma curiosidade mesmo, estamos aqui em Brasília, maio, vamos entrar na época da seca. Existe um aumento de casos decorrente desse período de seca pela baixa na ingestão de água ou não? Não, porque acaba que as pessoas se regulam. Eu nunca observei que essa seca, para pessoas que são eventualmente normais, que têm algum problema. O que a gente nota é pessoas que já têm algum tipo de doença renal, por exemplo, os meus pacientes que já estão em hemodiálise, eu tenho, às vezes, dificuldade de controlá-los, porque como eles não urinam, nesse tempo de seca, eles querem beber mais água. E, com isso, eles acumulam mais líquido. Ou mesmo os pacientes cardiopatas e renais junto, que a gente tem que controlar mais a água. Mas, em geral, a população geral, acaba que o próprio corpo regula um centro da sede que faz com que as pessoas, nesse tempo de seca, queiram beber mais. Né? Perfeito, perfeito. Então, vamos avançar aí na doença. Então, o paciente ele foi detectado ali com uma doença renal. Como que essa doença renal ela chega a ser uma doença crônica para precisar de uma hemodiálise constante? Pronto. Esse é um grande assim, ponto para a gente. Por quê? Porque, na grande maioria das pessoas que chegam necessitando de hemodiálise para a gente, já chegam nos finalmente, chega com a falência total dos rins, né? A doença renal, ela é dividida em estágios. Sem perceber, de uma forma silenciosa mesmo, já chega e é detectada uma doença crônica. Lana, às vezes a pessoa tem alguns sintomas que, na maioria das vezes, ela encara como se fossem sintomas do dia a dia. Você fala assim, eu ando me sentindo mais cansado ultimamente, mas como eu estou também trabalhando demais ou fazendo alguma outra atividade, e aí não vai dando importância para aquilo.
E aí, quando ela chega no hospital, que ela chega super inchada, com a pressão super elevada, urinando pouco, muito cansada, com falta de ar e até empalidecida, aí a gente já nota uma doença renal muito avançada. Eu falo que o transplante ele é maravilhoso, ele é divino em todas as fases. Que a gente, ao olhar um doador, eu tive um pai que queria doar muito para uma filha. Ele tinha 50 e poucos anos. E, ao fazer o exame nele, a gente descobriu um câncer de próstata mínimo, pequenininho, que ele não tinha nenhum sintoma e talvez ele não fosse fazer o diagnóstico se ele não fosse tão bem avaliado para o transplante. E ele fez o diagnóstico, curou, porque estava muito in situ, que a gente fala, e 2 anos depois que ele curou desse câncer, ele pôde doar. E foi um sucesso, assim. Eu falei, o transplante ajudou 2 pessoas. Sim, claro. Um se livrando de um câncer que poderia ficar ali, ele levar anos para descobrir e depois estar metastático. E a filha que realmente teve o benefício do órgão do rim transplantado, né?